Sim ou não, pessoal? Ó, aqui a questão da função diz o seguinte: seja a função f definida por f de x igual a 2x menos 1. Então, f de 3 meios menos f de zero mais f de 1 meio é... O que você vai fazer? Eu creio o seguinte: geralmente os nossos livros, quando a gente está estudando funções, vem lá, calcule f de 2, f de 3, enfim. Pessoal, aqui a primeira coisa que você vai ter que fazer é o seguinte: você tem aqui duas operações, você tem aqui o menos e o mais. Ou seja, nós temos essa funçãozinha aqui, nós temos essa aqui e nós temos essa aqui. Nós temos três imagens a serem calculadas. Então, o que você vai fazer? Nós vamos fazer três cálculos inicialmente. Ó, vou calcular aqui, o primeiro vai ser o seguinte: eu vou calcular f de 3 meios. Olha só, observe que aqui é f de x, né? Então, se eu tenho f de 3 meios, esse x ele vai ser substituído por 3 meios. Observe que ele apareceu aqui no lugar do x. Então, eu vou pegar essa lei aqui, ó, 2x menos 1, e onde tem o x, eu vou colocar esse valor. Então, vai ficar assim, olha. 2 vezes, no lugar de x, agora é 3 meios. Então, eu vou colocar aqui. Nem precisava parêntese, mas vou colocar. Depois vem quem? O menos 1. Então, menos 1. Observe que eu estou trabalhando só essa parte aqui, olha. Só isso. Para mim saber quanto que vale isso aqui. Então, vou botar aqui, ó, igual. Aqui está multiplicando. 2 vezes 3. E aqui abaixo do 2 é 1. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Corto esse 2 com esse, porque está multiplicando. Sobrou quem? 3. Então, 3 menos 1. Isso aqui é igual a quem? A 2. Então, esse primeiro valor aqui, eu já sei que ele vale 2. Só que Professor, eu nós vou vamos... sair da aula bem aqui rapidinho. Tá bom, beleza. Só que eu encontrei esse valorzinho aqui. Agora eu vou para esse, olha. F de zero. Esse menos depois a gente vai trabalhar com ele. Vamos colocar aqui a situação 2. A situação 2. Vamos usar F de quem? F de zero. Observe que ele está no lugar do x, ó. Aqui era x, eu coloquei zero. Então vai ficar aqui 2 vezes zero menos 1. E 2 vezes zero é zero. Menos 1, então fica menos 1. O outro valor encontrado para este valor aqui, ó. Esse f de zero vale menos 1. Agora, nós vamos estar resolvendo essa situação aqui. F de 1 meio. Então, vou pegar, vou chamar aqui a situação 3. Vai ser f, em vez de x, vai ser 1 meio. Observe que eu coloquei aqui, ó. Vai ser igual a 2 vezes quem? X, só que x agora vale 1 meio. Vou colocar parêntese não. Menos quem? Menos 1. Pessoal, observe que eu estou multiplicando 2 vezes 1 e depois vou dividir por 2. Então, posso cortar isso aqui, ó. Aí ficou quem? Vou colocar aqui embaixo. Aqui vai ficar 1 menos 1, que é igual a quem? A zero. Agora, para a gente finalizar, nós vamos voltar lá na parte inicial, nessa sentença todinha aqui, ó. Vamos ver quanto que ela vale. Aí eu vou colocar aqui do lado, vai ficar assim, olha. F de 3 meios menos F de zero mais F de quem? De 1 meio. Agora, pessoal, é só a gente pegar e substituir aqui. Esse aqui vale quanto? F de 3 meios. Nós encontramos aqui, olha, igual a 2. Então, vamos colocar 2. Aí, aqui na sequência, menos F de zero. F de zero deu quanto? Aqui, olha, menos 1. Então, vamos colocar entre parênteses para separar esses sinais aqui. Aí, mais F de 1 meio. F de 1 meio, olha, deu 0.
Então, vamos colocar 0 aqui, ó. Agora, vai ficar 2, menos por menos dá mais. Esse 0 não vai alterar. E 2 mais 1, 3. Então, tá aqui a nossa questão resolvida. No caso aqui, a letra E, certo? Então, aí tá a resolução aí da nossa primeira questão. Alguma dúvidas? Deu para entenderem aí? A nossa questão 2 é essa aqui, ó. Essa questão, ela tem uma propriedadezinha bem interessante que a gente tem que lembrar em relação às propriedades dos lados de um triângulo. Vamos lá. Ela diz o seguinte: dois lados de um triângulo isósceles. Olha só, o triângulo é isósceles, né? Então, interessante a gente ter essa informação aqui. Ela é muito importante, essa aqui, ó. O triângulo é isósceles. E esses lados, eles medem x e 2x mais 10 centímetros. A gente sabe que o perímetro dele é 110. Aí pede o seguinte: então a razão entre a medida do maior lado e a do menor lado é igual a... Pessoal, razão, olha só. Razão, eu vou ter aqui A sobre B, certo? Então, eu vou ter aqui A sobre B, eu vou ter uma fração que pode resultar no número inteiro, porque tem a fração aparente. Isso não quer dizer que vai ser sempre uma fração. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 sobre 1, né? Enfim. Agora, qual é a razão que a gente quer? Se eu ver aqui a ordem. Medida do maior lado, ó, o maior sobre o menor. É isso que nós queremos. Só que para isso, eu preciso saber quanto que mede cada um dos lados. Aí, um detalhe interessante, que se você não lembrar, você corre o risco, sério risco de você errar. São as razões de um triângulo, dos lados de um triângulo, são algumas características. Pessoal, é o seguinte, 3 lados de um triângulo, a gente sabe que o triângulo ele pode ser, esses 3 lados podem ser diferentes, eles podem ser iguais, né? Nós podemos ter a situação aqui, por exemplo, 2 lados iguais e um diferente. Ok. Só que um detalhe interessante é o seguinte: quando você soma 2 lados de um triângulo, 2 lados quaisquer, tem que sempre dar maior que o outro lado. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu faça isso aqui igual a 1, isso aqui igual a 2. Tá? Se eu colocar um outro terceiro lado aqui igual a 3, será que dá para mim formar um triângulo com esses 3 segmentos? Vamos supor, eu boto 3 aqui na base. Se eu botar 1 aqui e eu colocar o 2 aqui, ó, não dá para eles se encontrarem. Se eles forem se encontrar, vai ter que ficar reto aqui. Daqui para aqui 1, aqui 2 e aqui fica uma reta, um sobreposto ao outro. O que eu quero dizer para vocês é uma propriedadezinha simples dos triângulos, o seguinte, que 2 lados de um triângulo sempre tem que dar maior que o outro lado. Para que essa informação? É para a gente ter a certeza de que 2 desses lados não podem medir x. Por exemplo, se eu pego aqui x, outro lado x e outro lado 2x mais 10. Ah, professor, por que x e x eu estou usando? Devido a esse nome, pessoal. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. Ou seja, aqui eu fiz o esboço aqui de um mais ou menos isósceles, né? Aqui eu tenho uma base que vai ser o lado diferente e eu vou botar esse lado igual a esse. Só que eu não posso dizer que a base é 2x mais 10. Professor, por quê?
Porque se eu somar x mais x, dá 2x. Seria menor que 2x mais 10. Na álgebra, fica que x mais x menor que 2x mais 10. Logo, x não é... Aliás, x é base desse triângulo. Por que base? Isso quer dizer o seguinte, que eu vou ter um x aqui. E aqui desse lado eu vou ter 2x mais 10. E aqui eu tenho 2x mais 10. Ou seja, os dois lados iguais são iguais a 2x mais 10. E não igual a x, tá bom? Porque quando eu somar os dois lados de um triângulo, tem que sempre dar maior que o outro lado, que o terceiro lado. Observe que se eu somo aqui x mais 2x mais 10, vai ficar 3x mais 10. Se esse x é maior que zero, porque nesse caso é comprimento, né? Então 3x mais 10 é maior que 2x mais 10. Se eu somar isso com isso, também é a mesma coisa. Se eu somar esses dois, vai ficar 4x mais 20. Também é maior que x. Porque x é comprimento, né? Então, assim, é uma questão que a parte difícil dela é só essa interpretação. Se vier uma questão dessa, vocês têm que lembrar o seguinte, que aqui observe que não está dizendo que é a base. Está dizendo que dois lados de um triângulo isósceles medem x e 2x mais 10. O que você precisa descobrir? O outro lado. Aí vamos supor que você faz um triângulozinho aqui bem feinho. Aí bota aqui x, 2x mais 10. Tá me faltando essa medida. Essa medida vai ser quanto? Vai ser x ou vai ser 2x mais 10? Eu volto na questão. Ele é isósceles. Então, esse lado, ele é igual ou a este, ou a este. Só que aí eu tenho que lembrar que, se eu somar esse lado mais esse, tem que ser maior que o terceiro lado. Se eu disser que esse lado aqui é x, aí eu pego x mais x, 2x. 2x é menor que isso. Porque aqui, além do 2x, tem 10. Então, esse lado aqui não pode ser igual a esse. Ele é 2x mais 10. Então, ele é isósceles, né? Aqui, esses dois lados são iguais. E esse lado aqui é a base. Pronto. Essa informação, ela é necessária. Você não pode fugir dela, não. Porque se você não conseguir essa informação aí, você se perde na questão. Depois disso aí, não. A questão está resolvida praticamente. Por quê? Você sabe que o perímetro, vou desenhar aqui de novo, o perímetro é igual a quanto? 110 centímetros. Quem é o perímetro? É somar esse lado, mais esse, somar os três lados. E agora nós já temos as medidas dos lados. Então, nós vamos colocar o seguinte, o perímetro é 2x mais 10. Vamos supor que seja esse lado aqui, né? Aí esse lado aqui de baixo, nós já temos aqui, é x, mais o terceiro lado, que é quem? 2x mais 10. Então, 2x mais 10. Tudo isso aqui é igual a quem? Dado na questão, 110. Pronto. É uma equaçãozinha simples lá do primeiro grau, né? Aqui eu tenho o primeiro lado, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o outro lado. Soma tudo, bota igual ao perímetro. Bom, somando isso aqui, eu vou ter quanto? 5x mais 20 igual a 110. Agora eu tenho que x vai ser, subtraindo aqui 20 dos dois lados, né? Aqui vai ficar menos 20. 5x vai ser igual a 90. E agora é só dividir 90 por 5. Né? Dividindo ambos os membros aí por 5. Vai ficar 18.
Ok, nós encontramos o 18. Eu digo por sorte. Por sorte, não tem esse 18 aqui nas alternativas, porque se tivesse 18, induzia o aluno ao erro. Porque, pessoal, quem é 18? 18 é o valor de x. E aí, se 18 é o valor de x, a gente não quer não é o valor de x, a gente quer a razão. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui só para vocês visualizarem melhor, que aí o entendimento fica mais fácil. A base aqui é x, esse lado é 2x mais 10 e esse lado é 2x mais 10. Quanto que mede cada um desses lados? Vou colocar aqui de azul. Esse lado aqui a gente já sabe, 18, x é 18. Esse lado aqui mede quanto? 2 vezes 18, né, pessoal? Que é 2x, 18 mais 18, 36. 36 mais 10, 46. A gente já sabe que esse lado mede 46 e sabemos que ele é igual a esse. Então, aqui também é 46. Vamos resolver nossa questão. Nossa questão quer a razão do lado maior pelo menor. Olha só. Medida do lado maior, medida do lado menor. Então, bacana. O que nós vamos pegar? Essa razão, vou chamar de R, vai ser igual a 46 sobre 18, que dá para a gente simplificar aqui por 2, que dá 23 sobre 9, 23 nonos. E aí, nós encontramos aqui a resposta de nossa questão. Beleza? Observe que ela é uma questão, eu diria, a um nível difícil. Por quê? Porque você tem que raciocinar várias coisinhas aqui. E você tem que lembrar das propriedades do triângulo, o que é um triângulo isósceles. Aí você tem que lembrar que a soma dos lados, de dois lados, tem que ser sempre maior que o terceiro, porque senão você ia pegar aqui, era x mais 2x mais 10. E aí você iria encontrar um valor totalmente diferente. Certo? Então fica aí mais essa questão resolvida, tá bom? Se vocês quiserem fazer o print agora da tela, vocês façam. Se não, eu vou disponibilizar o vídeo mais tarde, aí vocês assistem novamente para ir clareando aí. Ah, não. Aqui está dentro da aritmética. É uma questão boa aqui de resolver. Essa questão ela vem envolvendo a adição de frações com números mistos, com número inteiro, na verdade, e a multiplicação. E são umas questões que assustam quando você vê. Diz o seguinte: qual é o valor de... Aí você tem aqui, olha, 1 mais 1 meio, vezes 1 mais 1 terço, vezes 1 mais 1 quarto, vezes... Aqui vinha, pessoal, 1 mais 1 quinto, 1 mais 1 sexto, até 1 mais 1 17 avos, aí 1 mais 18 avos, 1 mais 1 19, certo? Então, essa reticênciazinha aqui, olha, tem aqui do denominador 5 ao denominador 17. Aí você imagina, nossa, como é que eu vou somar tudo isso? Se nem o meio aqui, são tantos termos aqui. E até tem uns aqui, né, implícitos aqui. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa que você tem que fazer numa questão dessa é você fazer essa transformação aqui, tá? Dessa fração aqui. Aqui eu tenho o número 1 mais 1 meio. Eu vou fazer ela aqui o seguinte, vou fazer um pouco direto, tá? Olha só, esse 1 tem aquela velha história lá do MMC, pessoal. Olha, 1 mais 1 meio. Aí você faz como? Tira aqui o MMC, o mínimo múltiplo comum, os denominadores.
Divide pelo denominador anterior, multiplica pelo de cima. Aqui, né, ficaria 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 por 2 dá 1 e conservo o numerador. Fica 3 meios. Mas eu vou só dar uma dica aqui para vocês, que aí a gente resolve isso aqui rapidão. Observe aqui uma coisa. Aqui não são meios, quer dizer que esse aqui está dividido em duas partes. Então aqui eu tenho 2. E aqui eu já tenho 1. Então aqui eu tenho 2 meios, mais 1. Vai ficar quem? 3 meios. Deu para entenderem, né? Isso aí? Como é que é 1? Ele tem exatamente essa quantidade de meios. Se você pegar uma laranja, ela não tem duas metades? Simples. Você divide em duas partes iguais. E esse 1 você já conserva, só soma. Então, 3 meios. Aí, vezes isso aqui, ó. Vezes. Pessoal, você tem 1. Se você for dividir aqui para a fração denominador 3, então aqui você vai ter 3, né não? Então, aqui você tem 3, olha. Mais 1, 4. Então, aqui você tem 4 terços. Vezes. Esse 1 aqui se divide em 4 partes. Aí, 4 mais 1, 5. 5 e o denominador você conserva. Olha o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando esse denominador, botando aqui, somando ao 1. O 3, eu peguei aqui, isso aqui vale 3 terços, porque, olha só, 1 é o mesmo que 2 meios, é o mesmo que 3 terços, é o mesmo que 4 quartos, é o mesmo que 5 quintos, tchan, 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 é o mesmo que 19 avos. Vocês concordam isso aqui? Tudo isso aqui é igual a 1, ó. 19 dividido por 19, 5 dividido por 5, 4 dividido por 4, 3 dividido por 3. Então, o que eu preciso fazer? Basta eu pegar esse denominador, somar com o numerador, gerar o novo numerador aqui, olha. E o denominador eu conservo aqui, ó. Conservei o 2, conservei o 3, conservei o 4. Vou colocar aqui vezes, reticênciazinha. Aí vezes novamente. Isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui eu tenho 18, mais 1, 19. Então, 19, 18 avos. Vezes. Isso aqui eu tenho 19, mais um 20. 20, 19 avos. E agora, chegou a parte aqui da gente resolver. Pessoal, estou multiplicando, né? Então, observe o seguinte. Se eu estou multiplicando, esse 3 ele vai ser cortado com esse. Está multiplicando, eu posso cortar, simplificar. Esse 4 vai com esse. Esse 5, o próximo termo aqui tinha um 5 aqui embaixo. Então, já corta esse. Detalhe, o penúltimo, o que antecede aqui o 19, bem que é o 18. Vai anteceder, então vou cortar esse 18 com esse. Esse 19 vou cortar com esse. Observe que tudo que eu cortei aí ficou 1. Então aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 no numerador. Vezes 20. Então lá no final eu vou ter 1 vezes 1 meio, na verdade. Vezes, aqui fica 1 sobre 1. Esse aqui também fica 1 sobre 1, porque foi cancelado, olha. Vezes, aqui ficou 1 sobre 1 também. Vezes 20. E o denominador aqui ficou 1. Quando você multiplica, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 20, vai ficar 20. E 2 vezes 1, até o final, vai ficar 2. Isso aqui é igual a quem? A 10. Vocês entenderam esse linguajar aí? Esse monte de simplificação deu para vocês acompanharem? Mas Olha só. Eu vou só fazer um esboço aqui embaixo, só para reforçar o que nós fizemos lá em cima, tá? A questão aí já finalizou. Na verdade, a letra A. Mas aqui ficava... Essa soma eu acho que deu para vocês entenderem. Ó, a gente tinha 1 mais 1 meio. Aí, vezes 1 mais 1 terço.
vezes 1 mais 1/4. Aí, pessoal, essa reticência continuava aqui, olha. Vezes 1 mais 1/5. 1 mais 1/6. Aí, claro que a gente não vai estar colocando tudo isso. Colocou a reticência aí. Continua a multiplicação no caso. Chegou lá no 1 mais 1/17. Vezes 1 mais 1/18. Vezes 1 mais 1/19. Quando a gente substitui, se você for observar, é só você lembrar dessa regrinha que eu fiz com vocês. Porque todos os elementos aqui, olha, é 1, aqui é 1, é 1, até o final. E o numerador também é 1. Então, o que facilita é isso. A fração, ela diz o seguinte: o denominador indica em quantas partes eu dividi o inteiro. Então, se aqui o denominador é 2, está dizendo que eu dividi isso em duas partes. Então, aqui eu tenho duas partes, mais uma, 3. Por isso que eu coloquei lá. Então, aqui ficava assim, ó. 3 sobre 2, vezes. Aí, aqui no caso, já dava 4 sobre 3. Nesse aqui, já ia dar 5, como nós fizemos lá em cima. Aí outra coisa que vocês observam, o numerador ele tem uma unidade a mais que o denominador. Então você poderia arrochar aqui, ó. Aqui 6/5, 7/6. O próximo aqui 8/7. Aqui 9/8. Observe que eu estou fazendo sem nem fazer os cálculos, tá vendo? Aqui vai ser quem? 11 embaixo 10. 12 embaixo 11. 13 e 12. Aí 14, 13, 15, 14. A gente só quer botar o mais, né? 16, 15. Aqui eu tenho 17, 16. Aqui eu tenho 18. 18, 17, 19, 18. E eu chegando lá no 20, eu vou ter aqui embaixo 19. Observe lá que foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando você pega na multiplicação, aí você corta. Porque esse 3 está multiplicando e esse aqui está dividindo. Esse 4 multiplicando, esse dividindo. O 5 também. O 6 a mesma coisa. O 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, o 17, o 18 e o 19. Ficou quem? Em cima fica 20 e embaixo fica 2. Olha que bacana. Aí pronto, morreu a questão, tá bom? Essa partezinha aqui de baixo só para clarear, que foi o que nós fizemos lá. Claro que não precisava você fazer tudo isso. Por isso que nós resolvemos aqui mais rápido, né? Mas eu vou deixar aqui porque ajuda vocês, tá bom? Quiserem fazer o print da tela, façam aí pra gente ir pra próxima. Então, pessoal, vamos aqui. A próxima questão, essa sim vem a álgebra, tá? Uma questão do IFP 2019, parece essa aqui. Essa aqui, ela acaba precisando de um raciocínio bem maior, essa questão, né? Porque ela já tem que ser resolvida aqui tudo em função de duas letras dadas, né? Diz o seguinte: sendo x e y números reais tais que x mais y, deixa eu ativar aqui, x mais y é igual a m, e x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a n. Então, quanto que vale x, 1 sobre x mais 1 sobre y? Aí você observa aqui as alternativas. Tá tudo em função de quem? Tudo em função do m e do n, tá? Tá dado tudo em função do m e do n. Então aí você tem que começar a pensar o seguinte: eu não vou ter valores exatos. Eu tenho aqui, em letras, tudo em função da igualdade lá, mn. Então,
primeira coisa que a gente tem que imaginar também aqui é o seguinte. Eu tenho que ter aqui, x. Eu tenho que ter aqui x e y no denominador. Eles têm que aparecer lá embaixo. Então, pessoal, uma das maneiras que eu fiz foi o seguinte. O que você faz aqui? Você pega... Eu acho que eu vou nomear essas coisas aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1. De 1, que 2. Vou chamar isso aqui de 1. E essa aqui eu vou chamar de 2, ok? Isso facilita bem aqui a nossa vida. Eu vou pegar a 1 e dividir por xy, x vezes y, tá? Qual a ideia? É fazer exatamente aparecer esse termo, porque nós precisamos que ele apareça. Eu só vou saber 1 sobre x mais 1 sobre y igual a quem se eu tiver eles. Então, eu vou pegar e dividir essa equação 1 por x e y. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, x mais y igual a m e vou dividir tudo por x e y. É um raciocínio assim bem elevado para nono ano. É porque a álgebra a gente acaba não trabalhando muito essa parte aqui, né, de manipulações. Pessoal, observe o seguinte. Aqui eu tenho x dividido por x dá 1. Então eu corto esse com esse, vai ficar aqui, olha. 1 sobre y. Mais, eu corto esse y com esse y, vai ficar 1 sobre x. Isso aqui vai ser igual a m sobre xy. Aqui é mais, né? Então, eu já tenho esse termo, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Isso aqui eu posso dizer o seguinte, que 1 sobre x mais 1 sobre y é igual a m sobre x, y. Ok. Vocês observam que eu encontrei esse corpo aqui, eu encontrei. Né? Esse corpo aqui, eu encontrei. Só que aí tem um detalhe. Isso aqui não tem nas minhas alternativas, olha só. As minhas alternativas só trabalham com m e n. Então eu tenho que procurar um meio aqui de saber quem é esse troço aqui, de saber quem é esse bichinho aqui, tá? Eu tenho que saber quem é ele. O primeiro passo foi dado, foi encontrar esse corpo. Esse corpo aqui, olha, eu tenho que encontrar ele. Para mim encontrar, eu divido aqui por x e y. Bom, e aí é o seguinte, eu vou voltar lá na 1 novamente. Vou botar aqui um vermelhinho. Eu sei o seguinte, pessoal, se a gente trabalhar produtos notáveis, o produto da soma de dois termos sempre vai aparecer duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar A1 novamente e vou elevar ao quadrado. Pegar 1, ou seja, essa equação. Eu vou fazer assim, ó. X mais y igual a m. Aí eu vou pegar ela e elevar ao quadrado. Ambos os membros. E aí eu vou desenvolver. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai me aparecer isso bem aqui, ó. O x vezes y. Por que eu sei, professor, que vai aparecer? Aí é aquela coisa, né? Puxar na memória aí no baú. Dentro dos produtos notáveis diz que se eu tenho a soma pela diferença de dois termos, eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós até fizemos um exemplo na aula anterior.
Isso aqui vai ser igual a quem? Eu vou já aplicar a fórmula, a regra, pessoal. Isso é assim, ó. Quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, o 2 está aqui, vezes o primeiro que é x, vezes o segundo que é y. Mais o quadrado do segundo, que é um quadrado de y, é y ao quadrado. O segundo membro já permanece, m ao quadrado. Observa onde está nosso bichinho aqui, ó, xy. Pessoal, eu acho que esse produto notável que vocês lembram, né? Eu teria que multiplicar, ó, eu fazia assim, ó, x mais y, que multiplica x mais y. Aí eu pego x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, é yx ou xy, tanto faz. E y vezes y ao quadrado. Quando você desenvolve x ao quadrado, aqui vai ficar 2xy, que é esse 2 que eu encontrei, tá bom? Só para relembrar aí. Agora vamos continuar o seguinte. Eu estou tentando encontrar algo que eu possa substituir. Então, vou isolar isso bem aqui. Eu vou deixar assim, ó. Outro detalhe que tem, pessoal. Vamos organizar logo isso aqui. Eu vou botar assim, ó. Eu vou deixar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy igual a m ao quadrado. Observe que eu não resolvi nada. A única coisa que eu fiz aí foi pegar esse y aqui do final, ó, e trouxe para cá. E aí tem uma coisa interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Vamos lá na 2. Tá vendo? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a n. Então, isso daqui agora eu posso reescrever assim, ó. Eu posso reescrever ela dessa maneira. Em vez de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu boto n. n mais 2xy igual a m ao quadrado. Agora vamos lá. Vai ficar assim. 2xy vai ser igual a m ao quadrado. E esse n vai trocando sinal, né? Como eu subtraí n aqui de ambos os membros. Esse 0 e esse aqui fica negativo. Continuando aqui. Deixa eu ocultar esse negócio. Continuando aqui. Fica. Eu vou isolar só o xy. Então vai ficar assim, ó. Xy é igual a m ao quadrado menos n sobre 2. Olha só, eu encontrei xy. Eu estou sabendo que isso daqui é igual a m sobre xy. Então, eu já sei quem é xy. Professor, por que fazer tudo isso? Porque a nossa questão, ela está tudo em função de m e n. Não aparece x e y aqui na resposta. Tranquilo? Então, o que você vai fazer? Eu já sei quem é x e quem é y. Aliás, quem é xy, eu vou substituir. Tá bom? Eu vou chamar isso aqui... Eu já tenho 1, 2... Lá, eu vou chamar isso aqui de 3. Tá? Então, eu vou substituir nessa expressão aqui este xy por esse valor correspondente aqui, tá, pessoal? Então, vai ficar assim, ó. Vamos continuar lá o nosso cálculo. Eu vou pegar isso aqui, tá? Vou pegar isso aqui e vai ficar assim, ó. 1 sobre x mais 1 sobre y vai ser igual a m sobre... Quem é isso aqui? xy. É m ao quadrado menos n sobre 2. Então, vai ficar assim. M ao quadrado menos n sobre 2. Daí, vou repetir aqui embaixo. 1 sobre x mais 1 sobre y vai ser igual. Pessoal, aqui eu tenho divisão de frações. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou conservar o m, que é a primeira, vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é essa parte. Então, o 2 vai para cima
E embaixo vai ficar m ao quadrado menos n. Multiplicando aí, m vezes 2, 2m. E embaixo eu só conservo, porque o denominador do m é 1, né? Então ficaria 1 vezes isso aqui. Pessoal, isso aí é um m. É porque já tô dando cãibra aqui. Quase não tô escrevendo esses dias. Mas também o tanto de negócio aí pra escrever, eu tô com câimbra até no olho já. Então aqui, ó, 2m sobre m ao quadrado menos n. É só repetir aqui, x mais y aqui. Então aí nós encontramos, né, a nossa resposta, no caso a letra A, é isso? É uma questão de álgebra que requer manipulações matemáticas dentro da aritmética ou dentro da álgebra para você chegar a esse resultado. O que é difícil é você enxergar o caminho de você porque, pessoal, quando você olha uma questão dessa, você percebe aqui. O x e y tem que aparecer no denominador. Então, qual o caminho? Você efetuar essa divisão bem aqui. Depois que encontra, você tem aqui m sobre xy. Só que nas alternativas não tem nem x e nem y. Tudo é em função de quem? De m e n. Aí você tem que procurar uma outra saída. Como você visualiza que aqui tu tem um produto, xy, né? E se elevar ao quadrado, isso aqui vai aparecer o xy aqui. Você eleva ao quadrado. Aí vem para cá. Quando você chega aqui, você tem que isolar. Observe que eu isolei esse 2xy. Depois eu deixei ele sozinho aqui no primeiro membro. Ó. E o 2, depois foi para o segundo, foi fazendo a divisão para me ficar exatamente com xy, que é esse valorzinho aqui, essa sentença, para ser substituída. Porque quando eu tenho exatamente a mesma letra ou as mesmas letras, né, a mesma coisinha aqui, aí sim, eu posso substituir. Depois você chega aqui, não, se torna mais fácil, é só substituir. Tá bom? Faça o print aí. A gente ir para a última questão que eu tenho aí 5 minutinhos para a gente resolver ela. Nosso encontro aqui tem que finalizar às 10 horas para mim cuidar. Pronto, pode ir. Beleza, pois agora vamos ver a nossa próxima questão. Pessoal, essa próxima questão eu fiz o seguinte, eu fiz uma revisão. Cadê a Jamile? Já voltou? Na nossa última aula, ela me disse que teve muita dificuldade nessa. Não era exatamente nessa, era numa parecida, né? Foi uma dessa bem daí que eu não respondi também. Pronto, pois nós vamos responder essa que vai auxiliar vocês a resolver. No caso, nós vamos estar reforçando a nossa última aula e aí vamos estar reforçando a que ficou como atividade para vocês resolverem, tá bom? E essa aqui tá bacana, é facinha, nós já vimos ela antes, vai ser rápido. Olha só, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 8x menos 10, o valor de a para que 10 seja raiz da função é. Então, a gente precisa encontrar o valor desse azinho aqui. Essa questão ela é baseada na questão do IFP 2018 ou 2019, uma coisa assim. Só que essa aqui, no caso, eu já elaborei paralela. A do IFP nós respondemos naquele dia. Então, aqui, quer encontrar o valor de A. Olha só, quer encontrar o valorzinho de A. E diz que 10 é raiz dessa função. Então, pessoal, é o seguinte, se 10 é raiz, é porque é igual a zero, né? Então, você vai pegar assim, ó. Você já vai pegar aqui, eu vou jogar o a ao quadrado menos 8x menos 20 é igual a f de x, só que ela está dizendo que o 10 é raiz, né? Então, já vou botar isso aqui igual a zero, tá bom? Como é raiz, aonde tem
Aonde tem um x, eu vou botar 10. Então, vai ficar assim, ó. A vezes 10 ao quadrado menos 8 vezes 10. Aonde tem um x? Menos 20. Igual a 0. Bom, 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Então, 100 vezes A. Menos 8 vezes 10. Menos 20. Aqui vai ficar 100A. Menos 80 com menos 20 fica menos 100. Se nós adicionarmos aí 100 em ambos os membros, né, esse aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar aqui 100, né? 0 mais 100. Agora é só dividir tudo por 100, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Pronto, nossa questão resolvida. É o seguinte, na atividade anterior, na nossa aula anterior, nós resolvemos uma questão dessa. Lá deu um pouquinho mais de trabalho porque lá era uma fração. E nesse caso aqui, eu estou trabalhando com o número inteiro, foi bem mais prático. Aí na nossa atividade que eu deixei, tem uma também que eu elaborei, paralela a ela. Quem não entendeu, ainda não conseguiu resolver lá, agora dá para resolver, né? Diante dessa explicação aqui. Bom, pessoal, aí assim, nossa aula finaliza nesse momento, tá bom? Mais tarde não, provavelmente à noite, eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês assistirem novamente e respondendo as atividades. Depois eu vou enviar uma atividade para vocês responderem. Essa atividade eu ainda vou estar providenciando provavelmente amanhã. Hoje é fora de cogitação, tá bom? Mas então é isso aí. Alguma pergunta no momento que vocês queiram tirar dúvida, alguma coisa?